Tem uma coisa na cultura política do Brasil que, se a gente parar para pensar, não faz o menor sentido. Um verdadeiro paradoxo que muita gente sente no dia a dia, mas que é difícil de colocar em palavras. Pois é, a pergunta que não quer calar é essa. É um quebra-cabeça, né? De um lado, parece que é um consenso nacional. Ninguém confia na classe política. Mas aí acontece qualquer problema, da saúde à segurança, e qual é a primeira coisa que se ouve por aí? O governo tem que fazer alguma coisa. Cadê o Estado para resolver isso? Como é que essas duas ideias conseguem viver juntas na mesma cabeça? Olha só, essa contradição toda tem até nome. É o paradoxo de Gachet. E a definição é exatamente essa cena que a gente conhece bem. O pessoal vai para a rua protestar contra a corrupção, critica os políticos, para logo depois pedir mais ação do governo. Um governo que, claro, é comandado por quem? Pelos mesmíssimos políticos que são o alvo da desconfiança. É um nó de fato. E para a gente tentar desatar esse nó, não tem jeito. A gente precisa voltar no tempo, bem lá atrás. Porque essa relação do brasileiro com o Estado não é de hoje, não. Na verdade, ela está na própria raiz de como o Brasil foi formado. Se a gente olha a nossa história, o padrão é muito claro. Começa lá na era colonial, com o Marquês de Pombal já centralizando tudo. Aí, em 1808, a família real portuguesa chega e, bum, a máquina pública explode de tamanho. Mais pra frente, nos anos 30, Getúlio Vargas profissionaliza a coisa toda, criando o tal do Estado provedor. E para fechar com chave de ouro, vem a Constituição de 88, que colocou na conta do Estado uma lista gigantesca de deveres. Percebe? A cada grande momento histórico, o projeto foi o mesmo, um Estado cada vez maior e mais interventor. Então, aqui está o ponto-chave. Em muitos países, a sociedade se organizou primeiro e depois criou um Estado para servi-la. Aqui no Brasil, a lógica foi inversa. O Estado já nasceu gigante e foi ele que moldou a sociedade em volta de si. Essa é a primeira grande peça do nosso quebra-cabeça. Ok, agora que a gente viu como essa história começou, vamos analisar o resultado. Porque um Estado tão poderoso e presente o tempo todo não passa batido. Ele deixa marcas culturais profundas. E a consequência mais clara disso foi uma mentalidade de dependência. E é aqui que entra o conceito de Estado babá. A ideia é a de um governo que, muitas vezes com a melhor das intenções, começa a tratar todo mundo como se fosse criança. Ele passa a decidir o que é melhor para todo mundo, tomando para si responsabilidades que seriam de cada indivíduo, de cada família. E o perigo disso tudo é muito bem resumido numa citação do economista Friedrich Hayek. Basicamente, o que ele diz é que, se o governo trata as pessoas como crianças a vida toda, elas nunca se tornam adultas de verdade. A sociedade não amadurece. Fica todo mundo dependendo da babá para resolver tudo, e nesse processo, acaba trocando liberdade por uma suposta segurança. E as consequências práticas disso? Bom, a gente sente na pele, né? Um Estado inchado abre um caminhão de oportunidades para a corrupção, a burocracia sem fim amarra a economia, a noção de responsabilidade individual vai se perdendo, e no fim, cria-se uma cultura em que todo mundo só cobra seus direitos, mas poucos falam sobre seus deveres. Mas a coisa não para por aí. Essa situação não é estática, ela é um filme que se repete. Esse paradoxo se alimenta de si mesmo, criando um círculo vicioso que parece não ter fim. Vamos ver como essa roda gira. Passo 1, surge um problema. A solução exigida? Mais Estado. Passo 2, o Estado intervém, mas como muitas vezes é ineficiente, a solução falha ou até cria um problema novo. Passo 3, qual reação das pessoas ao novo problema? Pedir mais Estado ainda para consertar o estrago anterior. E o passo 4, os políticos, claro, prometem exatamente isso, e o ciclo recomeça. Impressionante. O fracasso do remédio vira justificativa para aumentar a dose. Certo. E qual o peso de tudo isso no nosso bolso? Para ter uma ideia bem concreta do tamanho dessa máquina, pense neste número aqui: 5 meses. É isso mesmo. Em média, é preciso trabalhar de janeiro até o fim de maio só para pagar os impostos que sustentam essa estrutura toda. Quase metade do ano de trabalho vai direto para isso. Esse é o preço em tempo de vida e em dinheiro daquele círculo vicioso. Aquele pedido por mais Estado tem um custo bem real. Diante de tudo isso, a análise nos leva a uma encruzilhada. Talvez a questão não seja mais como a gente pode consertar o Estado, mas sim algo bem mais fundamental. E aqui está o centro do debate. De um lado, tem a reação mais comum, que é pedir um Estado melhor, mais competente, menos corrupto. Mas, do outro lado, tem uma visão alternativa, que propõe que talvez o problema não seja a qualidade do Estado, mas sim a quantidade, o tamanho do seu poder e do seu papel na nossa vida.
A linha de raciocínio apresentada aqui sugere que a mudança necessária é, antes de mais nada, uma mudança de mentalidade. É parar de enxergar o governo como a única ou principal ferramenta para resolver os problemas da sociedade e reconhecer os limites e os perigos dessa crença. E isso tudo nos deixa com esta pergunta final que é bastante provocadora. Se a crença no Estado como grande provedor é parte do problema, quais seriam as alternativas? Qual é o papel da responsabilidade individual, das comunidades, da sociedade civil? A questão fica em aberto para a gente pensar.